A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até ser de onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42... e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Jesus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que nós estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar, e essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta
de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteções na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Seja muito bem-vindo, Samuel, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe o número de 1 a 70, escolha o seu número, seja parte desse rebanho, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação nesse momento. Glórias ao Senhor Deus, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Glórias a Deus, vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. Pode colocar o número, Samuel. Filipenses, com 4 capítulos, é o primeiro livro de hoje. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 4.
Filipenses capítulo 4 é o primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Filipenses capítulo 4, que contém 23 versículos. Paulo agradece os donativos recebidos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que o princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo, no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas 2 o necessário para as minhas necessidades. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao segundo livro de hoje, que é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 29. Que contém 29 versículos. Renovação da aliança. Foram servir a outros deuses e prostraram-se diante deles. Deuses desconhecidos que o Senhor não lhes tinha dado. Portanto, se acendeu a ira do Senhor contra esta terra para trazer sobre ela todas as maldições que estão escritas neste livro. O Senhor os tirou da sua terra com ira, com indignação, com grande furor, e os lançou em outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que se cumpramos todas as palavras desta lei. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da sua santa palavra, através dessa sua igreja virtual, @igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número ímpares. E logo depois eu falarei o par. Vamos aos rebanhos, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Efésios com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios. Capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Que contém 24 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, pois assim você vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. A armadura do Senhor Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura do Senhor Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Que contém 29 versículos. O esplendor de Salomão era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano 676 talentos.
além do que vinha dos vendedores e negociantes de todos os reis da Arábia, dos governadores do país. Também o rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada um. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arrates de ouro mandou pesar para cada escudo. Então o rei o pôs no palácio do bosque do Líbano. Glórias ao Senhor Deus, sejam parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70, rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Apocalipse com 22 capítulos. Apocalipse, vamos ao capítulo do livro de Apocalipse. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso só escreve: isto diz aquele que tem na mão direita 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporto os maus que puseste à prova, os que dizem apóstolos e não os são, e descobriste que eram mentirosos. Tem perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Vamos ao livro. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. O capítulo 1 contém 10 versículos. De maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e na Acácia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé com o Senhor Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Pois eles mesmos anunciam de que forma fomos recebidos entre vós. Dizem-nos como vos convertestes dos ídolos ao Senhor Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardarde dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e saber o Senhor Jesus que nos livra da ira vindoura. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Contém 18 versículos. Pedido de oração. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus o Cristo, trabalhando com sossego como o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. João com 21 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 17, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. João, capítulo 17, que contém 26 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus. Assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. João, capítulo 17, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. O Senhor Jesus ora pelos seus discípulos. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. Não esqueçam de deixar aí o seu joinha, que é muito importante para nos ajudar a propagar mais e mais a palavra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a verdadeira palavra. Jó, com 42 capítulos. Escolha o seu número, o número de 70, para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Capítulo 11. Jó, capítulo 11, para o rebanho santo. Você que escolheu ser parte do rebanho 25. Você que escolheu ser parte do rebanho 45, você que escolheu ser parte do rebanho 26 e do rebanho 46, vai meditar no livro de Jó, capítulo 11. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jó, capítulo 11, contém 20 versículos. Zofar. A tua vida será mais clara do que o meu dia, e as trevas se tornarão como a manhã. Serás confiante porque há esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Tu te deitarás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor, os olhos dos ímpios, porém, desfalecerão. O seu refúgio perecerá, a sua esperança será a morte. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos ao livro. O livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. Capítulo 5 contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho do Senhor Deus é maior, porque o testemunho do Senhor Deus é este, de que seu Filho testificou. Quem crê no Filho do Senhor Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê no Senhor Deus mentiroso faz, porque não crê no testemunho que o Senhor Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse do Senhor Deus, que o Senhor Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Glórias ao Senhor Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho do Senhor Deus não tem a vida. Vamos aos próximos rebanhos, 17, 53, 18 e 54. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Não esqueçam de curtir a live, que isso é muito importante.
Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio do livro e do capítulo para o rebanho, para os rebanhos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag #anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Amém, Rafael. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo. Escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Não deixe de curtir essa live, que isso é muito importante para a gente poder propagar mais e mais a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a verdadeira palavra, e você vai estar recebendo a sua oração. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. O livro é o livro de Salmos para os rebanhos santos de número 17, 53, 18 e 54. Você que escolheu ser parte de um desses rebanhos, vai meditar no livro de Salmos. Vamos ao capítulo 17, ainda acabou de sair.
57, você vai meditar no livro de Salmos, capítulo 57, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Você que escolheu ser parte do rebanho 17, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 57. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Capítulo 57, que contém 10 versículos. Tem misericórdia de mim, ó Senhor Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamo ao Senhor Deus Altíssimo, ao Senhor Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me salva. Repreende os que procuram devorar-me. Selá. O Senhor Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A minha alma está entre os leões. Estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O livro é o livro de Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. O capítulo 2 do livro de Gálatas contém 21 versículos. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus o Cristo. Também temos crido no Senhor Jesus o Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Sejam todos muito bem-vindos. 32 Números, capítulo 32. Glórias ao Senhor Deus. Números, capítulo 32, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Números, capítulo 32. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 32 contém 42 versículos. Ruben e Gade pedem a terra de Gileade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade, que tinham gado em muitíssima quantidade, viram que a terra de Jazer e a terra de Gileade eram um lugar próprio para gado. Assim vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, a Eleazar, o sacerdote, e aos líderes da comunidade disseram: Atarote de Bom Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon. Esta terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, pois é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50.
Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 6. Daniel, capítulo 6, para o rebanho santo de número 21. 21, 49, 22 e 50. Daniel, capítulo 6. 21, 49, 22 e 50. Daniel na cova dos leões contém 28 versículos. Daniel, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, nos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dos presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. Vamos ao livro. 2 Coríntios com 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos ao capítulo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês possam compartilhar essa live. Capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Que contém 21 versículos. O interesse de Paulo pelos coríntios. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Seja, porém, como for, eu não fui pesado. Contudo, sendo astuto, vos prendi com fraude. Aproveitei-me de vós por intermédio de algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Aproveitou-se Tito de vós? Acaso não andamos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. Você que escolheu ser parte do rebanho 14, 58, 13 e 57. 13, 57, 14 e 58. Rebanho... O livro é o livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, Vamos ao capítulo de Eclesiastes. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou ao Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Eclesiastes capítulo 8. Para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. O capítulo 8 contém 17 versículos. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento do Senhor Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, pois ele faz tudo o que quer. Visto que a palavra do rei tem poder, quem lhe dirá que fazes? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, contém 14 versículos.
Jacó é amado e Esaú detestado. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizes que tem que havemos profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazei animal cego para o sacrificar, isso não é mal? E quando oferecereis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-te ao teu governador. Terá ele agrado em ti e será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora suplicai o favor do Senhor Deus, para que se compadeça de nós com tal oferta da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa, diz os exércitos. Glórias ao Senhor Deus. Houvesse entre nós alguém que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Sejam todos muito bem-vindos. Tiago com 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Que contém 17 versículos. A falibilidade dos projetos humanos. E agora vós que dizeis hoje, ou amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, desvies dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vós orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36, vamos ao livro. E o livro é o livro de Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos, vamos ao capítulo 1. Colossenses capítulo 1 para o Rebanho Santo de número 35 e 36. O capítulo 1 contém 29 versículos. O trabalho e os combates de Paulo. Agora me regozijo que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Eu fui feito seu ministro segundo a responsabilidade de que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra do Senhor Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles o Senhor Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Filemon com 1 capítulo. Que contém 25 versículos. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando que me sempre deti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor e para com todos os santos. Ora para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem em que nos há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco receba a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje.
Logo após eu faço o sorteio, escolho o seu número de 1 a 22. 1 Crônicas com 29 capítulos e Tito com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Seja muito bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônicas, capítulo 10 é o último livro de hoje. Escolha seu número de 1 a 70, para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1 Crônicas, capítulo 10. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. O capítulo 10 do livro de 2 Crônicas contém 14 versículos. A morte de Saul. Ora, os filisteus guerrearam contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e muito caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A guerra agravou-se contra Saul, e quando os filisteus acharam, eles o feriram. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e mata-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e zombem de mim. O seu escudeiro, porém, não o quis, porque estava apavorado. Então Saul pegou a espada e se lançou sobre ela. Glórias ao Senhor Deus. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 1. Tito, capítulo 1, é o último livro de hoje, que contém 16 versículos. O encargo de Tito em Creta. Deve ser hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar na santa doutrina, como para convencer os contradizentes. Pois há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso tapar-lhes a boca, porque arruinam casas inteiras, ensinando o que não convém por pura ganância. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Seja muito bem-vindo, Alberto. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Você que mentalizou, escolheu o 22, a mensagem está no livro de Efésios. Seja muito bem-vindo. Você que mentalizou o 22, Efésios 6, você que mentalizou o 1, 1 Reis, capítulo 10, você que mentalizou o 11, Apocalipse, capítulo 2, você que mentalizou o número 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, você que mentalizou o 19, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, você que mentalizou o 8, é o livro de João, capítulo 17, você que mentalizou o 6, você que mentalizou o 6, o livro é o livro de Jó, capítulo 11. Você que mentalizou o 14, você vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou o 4, está no livro de Salmos 57. Você que mentalizou o 16, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Números, capítulo 32. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Daniel, capítulo 6. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Filemão.
Você que mentalizou o 3, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 10. E você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou ler para vocês um desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. A terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. A quarta, orar. A quarta, oração. A quinta, orar. A sexta, dízimos. A sétima, ter um lugar particular em sua casa ou entre outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês agora mais um aviso. Atenção todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 18, Filipenses 4, 7, Deuteronômio 9, 22, Efésios 6, 1, 1 Reis 10, o 11, Apocalipse 2, o 2, 1 Tessalonicense 1, o 19, 2 Tessalonicense 3, o 8, João 17, o 6, Jó, capítulo 11, o 14, 1 João 5, o 4, Salmos 57, o 16, Gálatas, capítulo 2, você que mentalizou o 13, Números, capítulo 32, o 5, Daniel 6, o 20, 2 Coríntios 12, o 21, Eclesiastes 8, o 9, Malaquias 1, o 17, Tiago 4, o 15, Colossenses 1, o 12, Filemão, o 3, 1 Crônicas 10 e o 10, Tito, capítulo 1. Atenção todos vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de todas as lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Atenção você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver.
Atenção nos benefícios e importância de você, seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48 na @IG 1-318-37-300 e até a 1h12 da madrugada na @Igreja Bendita para buscar ao Senhor Deus, seja aonde você estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, vocês da Inglaterra, do Canadá, da Colômbia, da França, da Itália e todos nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muito abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Eu aguardo vocês nas próximas lives.